conversando sobre os profissionais de RH. E eu tenho uma pergunta para você que está em casa. Você já passou por algum processo de seleção, por alguma entrevista de RH? Sim ou não? Liga para cá, participa do programa. Você pode mandar sempre o seu e-mail, o seu SMS e ligar pra gente, claro. Faz como, por exemplo, o Luiz Otávio que está ligando pra gente. Fala aí, Luiz, tudo bem? Tudo bem, Thiago. Parabéns aí. A gente quer dar uma contribuição com relação a esse profissional de RH. Recentemente são no jornal aí, né? Vamos dizer assim, tinha como deletar alguns funcionários que não se enquadravam. Vou especificar o exemplo. Por exemplo, aquele funcionário que estava com problema no SPC e Serasa, aquele funcionário que tinha uma religião, vamos dizer, antagônica à daquela empresa, aquele outro funcionário que não se enquadrava nos padrões de beleza, como já foi ressaltado aí, né? E aí a gente conversou com algumas pessoas, elas estavam até deprimidas, até, poxa, não vou procurar mais emprego porque há essa coisa do padrão. E como é que como um profissional, ele vai, vamos dizer assim, se defender com relação a isso, principalmente com relação a SPC e Serasa, né? Se a pessoa não está conseguindo trabalhar, aí na empresa ela descobre que há esse critério. Eu queria saber, assim, e parabenizar os debatedores aí pelo bom nível aí do programa. Muito obrigado e boa tarde. Valeu, Luiz Otávio. Uma crítica do Luiz Otávio é uma crítica sensacional, né? Porque o Luiz conhece todos os programas antenados. O Luiz assiste todos. É o telespectador mais antenado do mundo, é o Luiz Otávio. Eu queria colocar uma questão que eu acho que é importante para os telespectadores entenderem, porque a gente está falando do profissional de RH e talvez parece que somente recrutamento e seleção. A área de recursos humanos, ela tem várias funções. A gente tem a função, que é uma atividade específica de recrutamento e seleção. Tem outra que a gente faz, que é de provisão, de alocar as pessoas, de mapear as competências, de fazer a parte de pesquisa salarial, para a gente poder dar o salário que seja adequado em relação ao mercado. Tem a parte de modelagem de cargos, para saber se a gente tem o quantitativo necessário para a empresa. Tem outra área que é a parte de manutenção, que a gente cuida da parte de clima organizacional, de motivação das pessoas, de responsabilidade social, de remuneração. Tem outra área dentro do RH, a gente chama de subsistema, que é treinamento e desenvolvimento de pessoas. Tem uma outra que é avaliação e controle, que a gente avalia o desempenho e também demite, porque ele fez uma pergunta sobre demissão. Então, eu queria chegar até esse ponto para poder ele perceber que são vários aspectos que estão correlacionados. E tem uma área que é de comunicação e sistema de informação. Então, a pergunta dele cabe para um profissional que está relacionado à área de demissão, né? Que é um profissional do caso do filme que a gente estava conversando aqui. Isso, exatamente. A gente estava comentando aqui do filme Amor Sem Escala, que o rapaz é responsável pelo processo demissionário, ele é contratado por empresas para fazer esse processo todo, enfim. Mas o que vale a gente colocar, né, é que se a empresa é uma empresa não responsável socialmente, ela está discriminando. Ela está fazendo coisas do tipo, como ele falou, porque eu vou privilegiar um funcionário mais bonito, mais inteligente, mais isso, mais aquilo, em detrimento de outra pessoa com habilidades ou com um perfil que não seja tão agradável, bonito de se ver. Mas né? acontece. Olha só, dependendo do cargo, a gente tem indicação na área de recursos humanos, inclusive para contratar um funcionário que tenha um determinado perfil até de como ele se comporta, como ele se fala, como ele se veste, como, às vezes, a altura, às vezes, se ele é magro, se ele é mais forte. Agora, isso também varia em várias organizações, né? É mais uma questão de postura do que uma questão de aparência? Exatamente, porque, por exemplo, eu já contratei uma moça que eu precisava de uma moça obesa, que não fosse uma moça muito bonita. Por quê? Porque a mulher do diretor da empresa era super ciumenta. Então, toda moça bonita que a gente contratava, não dava 3 meses, a menina pedia para sair, porque a mulher do diretor ia visitar a empresa, via aquela moça bonita e agredia a moça o tempo inteiro. Mas ela não sabe disso, né? Quando você contratou. Não, mas aí a gente contratou uma moça que não era lá uma moça tão bonita assim, mas que, com o passar do tempo, ela foi uma pessoa tão competente no setor, que, inclusive, o diretor se separou da mulher e casou com ela. Agora, Alice, você não acha que isso também é discriminatório? Fazer esse tipo de recrutamento e seleção? É como o caso do SPC. O cara tem dívida, não pode ser empregado. A menina é bonita, não pode ser empregada naquela empresa. Então, tem que ser o extremo da feiura. Gorda, feia, horrorosa. Então, é tão discriminatório quanto. Sim, né? É verdade. Mas se eu contratasse, te juro, a gente não conseguia botar a menina mais de 3 meses, nem 3 meses naquela posição.
Daqui a pouco chegava um pedido. Eu queria tanto mudar de área. Mas por quê? Não, por nada, nada. Porque ela queria continuar na empresa. Então, quando tinha uma vaga, ela sabia da vaga pelas colegas. Então, ela queria fazer o recrutamento interno. E a gente foi tentar entender por quê, o que acontecia. Eram as ofensas que ela ouvia ao telefone. Se o diretor dissesse assim, olha, diz para qualquer pessoa que eu não estou, inclusive para minha mulher. Aí a pobre da menina atendia o telefone, era a mulher do diretor, e ela dizia assim, olha, o senhor fulano não pode atender. Sua isso, sua aquilo, você que não quer passar o telefone. Então, isso, como é que eu vou demitir a mulher do dono da empresa? E aí, com a gorda, não acontece, né? Com a gorda, fala que não vai pegar a gordinha, né? Então, assim, se uma empresa é responsável socialmente, ela não vai, além dela trabalhar para tentar atingir a cota, porque a gente não consegue, isso é uma verdade, a gente não consegue porque a gente não tem as pessoas preparadas para ocuparem as vagas da cota. A gente não tem ainda no Brasil isso. Né? Se a gente tiver um trabalho melhor, a gente vai preparar essas pessoas para elas ocuparem essas cotas, mas a gente não tem. A maioria das empresas não conseguem preencher as cotas, estão com problema nessa questão legal. Agora, se ela é socialmente responsável, ela não vai permitir que nenhum dos seus gestores discrimine seus funcionários, demitam ou faça qualquer coisa de assédio moral ou assédio sexual. Então, essa é uma questão que eu acho que... Fazer um comentário, o telespectador perguntou como ele pode se defender, não é isso? Isso. Se a empresa está discriminando, não é? Justiça não. Teoricamente, ele pode processar a empresa. Agora, uma coisa interessante, na esquina do prédio onde fica a RH Fácil, no centro da cidade, no coração do Rio de Janeiro, tem uma lan house que vende informações cadastrais. Qualquer um pode pagar R$10 para saber se alguém está no Serasa, no SPC, basta chegar com o CPF dela. Então, observe esse caos que a gente vive, né? Que favorece muitas empresas nesse tipo de comportamento. Muitas organizações ainda discriminam pessoas em função disso. Estou com dois e-mails aqui. Um é, tem uma vacância no meu currículo de 2 anos, em virtude de acompanhar minha esposa em tratamento de saúde. Como relatar isso no currículo? Já que eu coloquei a questão... Que bom que ouviu, né? Que bom. Vamos lá. Antenado. É importante o seguinte, você vai escrever, na última parte do seu currículo, observações, anotações, outros comentários. Pode criar um título para isso. E você vai, por escrito, relatar. Em meu currículo do ano de 1990 alguma coisa, 80 alguma coisa, fiquei tomando conta, prestando os primeiros socorros, seja lá o que for, para uma pessoa assim, e vai relatar isso. Então, quando a gente for olhar o seu currículo, a gente está vendo tudo de bom que você tem, que cabe no perfil da vaga, que está em aberto, a gente vai encontrar a vacância, essa lacuna, né, esse tempo, em inglês a gente fala gap, mas não importa agora, mas essa lacuna que existe no seu currículo de formação ou de experiência profissional, mas a gente, quando lê lá embaixo, em anotações, comentários, observações importantes, a gente vai considerar isso que você está colocando. Então, você pode justificar já no currículo e depois você confirmar essa informação na entrevista. Eu me lembrei de uma história de um candidato que eu entrevistei. Ele morava com os pais eram aposentados, um era do Banco do Brasil, o outro era de uma outra estatal, enfim. Ele já tinha quase 50 anos, estava afastado do mercado de trabalho uns 4 anos, não é? E aí, quando eu perguntei para ele o que ele fez durante esse tempo, ele me disse que estava descansando, né? Então, assim, existem alguns quadros que não se justificam diante de um profissional de RH, e não esquecendo que esse profissional está disputando com outros. Então, se eu tenho mais interessado, mais motivado, um que está em constante desenvolvimento, é óbvio que esse vai estar mais cotado para fechar uma vaga. Você que tem casa, você já passou por alguma entrevista de RH? Sim ou não? Liga para cá.